Boa noite, começa agora mais um Conexão Jovem, assim como eu e a Luciana, vocês também estão se acostumando, se adaptando a esse novo horário, 7h30 da noite, de segunda a quinta. Estamos ao vivo aqui, de segunda a quinta, né, Chapolin? Pois é. E olha só, durante essa semana estamos falando sobre jovens no mercado de trabalho. Ontem falamos sobre o estágio e hoje vamos saber como se portar na primeira entrevista. Olha só, como foi sua primeira entrevista? Pois é, eu ia perguntar a mesma coisa, Luciana. A minha já faz muito tempo que eu fiz a primeira entrevista, mas você se lembra da sua? Eu lembro. Porque eu trabalho desde os 10 anos de idade, né, Luciana? Lá no interior, lá para! E olha, roça lá. Eu lembro que o meu primeiro emprego na entrevista, eu não conseguia falar muita coisa, porque eu estava muito nervosa. Ainda bem que teve um teste, daí eu acabei sendo E pelo que eu tenho visto, o contratada. pessoal na internet também tem muita curiosidade para saber com relação à primeira entrevista, como se portar, e a gente vai saber isso hoje, né, Lu? Pois é, o Conexão Jovem está só começando, tem muita coisa legal hoje aqui, não sai daí, vem com a gente. E está no ar mais um Conexão Jovem, olha só, o segunda, terça, quarta, o terceiro da semana, né? Estreando aqui todos os dias, de segunda a quinta, para você em novo horário, 7h30 da noite. Você sempre é o nosso convidado. E olha só, você que está interagindo desde cedo no nosso Facebook, passa lá, curte a nossa página, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Seja o nosso seguidor também no Twitter, @PG Conexão Jovem, está aparecendo aqui na sua tela. Seja o nosso seguidor também no Instagram, tem muitas fotos legais, coisas que acontecem nos bastidores, você só vai ver lá. Você pode interagir com a gente hoje sobre o tema do dia, e de repente você vai ganhar, olha só, o Grupo Contrastes, que, ó, gente, quem tirou essa fotografia? Chapolin, tem que falar, né? Uma curiosidade para vocês. Esse grupo Contraste, eu tive o prazer de conhecer lá no IAN, o pessoal lá do IAN, na Bahia, um colégio interno da Igreja Adventista. E eu tive o prazer de fazer as fotos para esse CD. Inclusive a capa, quem está na capa do álbum aí é um cunhado meu. Numa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade de tirar essa foto aí. E as fotos de dentro também, foi muito bacana trabalhar com o pessoal. O pessoal do Contraste, Luciana, que talvez há uma possibilidade de cantar aqui com a gente no Conexão. E eles vão estar no programa Caixa de Música no dia 24 de maio. Pois é, olha só, então tuita, interage aqui, é lançamento da gravadora Novo Tempo, interage que de repente você vai levar esse presente aqui, tá bom? Lembrando também, eu sei que tem uma galera que assiste a gente, que de repente quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, não tem muito conhecimento e quer se aperfeiçoar, você pode passar em nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem e adquirir esse presente aqui, gente, é 0800, então você pode adquirir, é de graça, presente aqui da Novo Tempo e do programa Conexão Jovem, beleza? Agora, seguinte, Chapolin, os nossos twitteiros já estão... Tem muita gente, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal do Twitter, inclusive tem aqui o Alexandre. O Alexandre, ele fala o seguinte: oi Luciana, oi Thiago, queria que vocês mandassem um beijo para minha esposa, Ana Paula, e para as minhas filhas, um abraço para vocês. Um abraço para vocês também, Alexandre. Quero mandar um abraço também para o Johnny Menezes, a Cristiane Siqueira, que ela já tem até uma pergunta para você, Ronald, daqui a pouco a gente coloca aqui para você também, é mais ou menos Na Mira da Verdade hoje com o Ronald. Mas vamos então apresentar aqui os nossos convidados da noite? Apresenta aí, Lu. Tá ok, estamos aqui com o Ronald, que é o gerente de RH, de Recursos Humanos aqui da TV Novo Tempo. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, seja prazer bem-vindo. estar aqui, viu? Ronald que é jovem, né? Que já ocupa um cargo assim, tanta responsabilidade. E olha, Luciano, o Ronald canta muito bem e vai estar no Caixa de Música daqui uns dias também. Não é só ele é a esposa dele também, a Vivian. Um abraço para a Vivian também. Um abraço para a Vivian. Logo, logo estarão Nos esforçamos, né? Seja bem-vindo, viu, Ronald? Obrigado. E temos aqui um representante, um jovem, né, que já está inserido no mercado de trabalho, trabalha aqui com a gente também na Novo Tempo, que é o Zabel. Sim. Tudo bem, Zabel? Tudo ótimo, tudo. Seja bem-vindo. Zabel já veio aqui algumas vezes no Conexão Jovem, 52 né? 52 vezes, mais ou menos. Mais ou menos. Agora, Zabel, como que foi a sua primeira experiência de, assim, primeiro emprego? Como é que foi a sua experiência? Olha, foi complicado. Na verdade, foi até engraçado. Ficou muito nervoso? Não, eu estava muito cansado no dia. E eu tinha acordado muito cedo por causa da entrevista. Eu era o primeiro a ser entrevistado. E eu cheguei para fazer a entrevista, parei na frente do entrevistado, ele estava eu sentado, a tela do computador e ele estava falando, e tinha um reflexo do sol que batia no telhado lá fora e vinha direto no meu olho. Eu dormi na entrevista.
Nossa, ele percebeu? Não percebeu. Você foi contratado? Lógico que não. Foi contratado? Exatamente por isso que ele não percebeu, porque eu fui contratado. E aí, eu achei engraçado porque eu ia apagando assim, e aí ele Com estava aquele falando um sustinho, assunto, assim. e quando eu acordava ele estava falando outra coisa que eu nem lembrava mais o que era. Então, eu acho que tinha um pouco de sorte. Talvez fosse também. um dos requisitos dele, né? Pois é. Quem sabe? Vai saber. Eu acho que Prestar tá atenção, né? Acho que ele está um pouco Prestou bem desinteressado atenção. também, não sei, não entendi. Agora, Ronald, conta pra gente a importância do estágio para a formação do jovem profissional. É muito importante o jovem ter essa experiência e tal? Pois é, Luciana. Na verdade, o estágio ele é uma das formas de o jovem, né, o adolescente, o jovem, ele se ingressar no mercado de trabalho. Então, hoje no Brasil, na verdade, o estágio ainda não é explorado da forma que deveria ser explorado, né? Então, no nosso universo de tantos jovens estudando, fazendo universidades, fazendo ensino médio, essa era a oportunidade deles estagiarem para poder escolher a vida profissional deles. O estágio, a função do estágio é essa, né? Ela é essencialmente pro educando ali. Então, em 2008, adveio a lei do estágio, que é a lei 11788, então é uma lei recente e que acabou colocando algumas regras e que acabou também inibindo um pouco as empresas de estarem pegando esses jovens no mercado de trabalho para estagiarem. Agora é o seguinte, gente, o Zabel, ele não está aqui por acaso. Ele gravou... É o nosso ator. É o nosso ator aqui. Ele gravou algumas cenas né, de entrevista de primeiro emprego e a primeira é sobre a experiência, olha só. Vamos ver? Eu acho que não... Será que é mais ou menos assim que foi na primeira entrevista dele? Será? Vamos ver. Não, eu só atuei aqui. Né? Só atuou, né? Não sou eu. Vamos ver, roda o VT aí. Eu acho que deixaram até a câmera ligada quando o Zábio fez essa primeira entrevista de emprego. Porque eu acho que é meio que um hábito dormir então, Zábio, ou não? Não. Eu sinto muito sono nas horas erradas. Quando eu preciso dormir, eu não consigo dormir, mas quando você tá acordado, bate um soninho. Agora sim, Ronald, a gente viu que foi meio exagerado, assim, encenação, o cara dormiu e tal. Mas assim, às vezes todo mundo sabe, depois do almoço bate uma moleza, né? Bate aquele sono. Como não é legal você estar no ambiente de trabalho e, né, se mostrar um pouco assim, disposto, sonolento. De fato, essa causa uma impressão muito negativa, né? Tanto para a própria equipe de trabalho quanto para aqueles que estão de fora olhando, né? Então, causa uma impressão muito negativa. Então, essa questão da postura no ambiente do trabalho tem que se manter a todo custo, né? Você tem que manter sempre transparecer uma boa imagem ali para aqueles que você se relaciona. Chega em casa, dorme mais cedo para estar mais Pois disposto deixa de no ver outro novela dia, à noite, né? Para poder dormir. Pois é, temos mais... Tem alguma pergunta aí pro Ronald já? Tenho sim. E a gente até pode, eu vou ver com a Aline aqui, já separa o VT que vai falar sobre a entrevista de emprego. Porque tem aqui cadê? Vamos lá, Cristiane Siqueira. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se a minha postura influencia na hora da entrevista e por quê. E sobre esse lance de primeiro emprego, também o Felipe Barbosa, ele fala o seguinte: primeiro emprego igual a medo, medo, medo. As pessoas têm medo do primeiro emprego, principalmente na hora da entrevista. Como que seria essa parte da entrevista, Ronald? É realmente muito importante? Não, a questão da postura, como a gente até já comentou, é de fato importante. Aquela máxima aí antiga é uma verdade, a primeira impressão é a que fica, então você tem que impressionar. A sua postura, na verdade, ela vai trazer um grande benefício na futura contratação, né? No fechamento do contrato, ali, seja para estagiar, seja para um cargo efetivo. E assim, é muito importante que o candidato esteja sempre preparado. Ele precisa, na verdade, se identificar com aquele cargo que ele está se colocando à disposição ali. Logicamente, ele já não vai entrar uma pessoa experiente naquele cargo, né? Mas ele precisa se identificar, ele precisa conhecer e ir a fundo, começar a ler sobre o assunto, e isso que vai dar o know-how ou a expertise para ele poder estar executando a função ali e obter o melhor desempenho possível, né?
Até esse amigo que falou que tem medo do primeiro emprego, a gente não pode esquecer também que não é só a gente que precisa do emprego. A empresa está precisando do funcionário, então ela quer contratar. Então acho que não precisa ter muito medo assim, não. Eles precisam de mim, então eu tô lá. Agora eu tenho curiosidade, qual é a expectativa assim no caso do entrevistador, né? Ele fica nervoso também? Qual é a leitura que vocês precisam ter? O que é que vocês levam em consideração? O jeito que vocês articulam? buscam, no caso, a postura, assim, o que é que vocês avaliam na hora da entrevista? Principalmente nessa questão do estágio, que na verdade ele vai passar poucas horas, ele não tem uma jornada semanal igual a de um funcionário normal. Então, na verdade, ali é uma experiência que ele vai estar tendo. Então, o que o entrevistador quer ver é potencial. Ele quer que você demonstre potencial, vontade de aprender, vontade de estar ali junto, de executar. Disposição, né? Disposição. E de aprender, lógico, de estudar. Você tem que estar, na verdade, ali disposto a aprender. Está iniciando a carreira, precisa de um acompanhamento, precisa de incentivo, precisa de orientação. E o potencial é o grande, é o ponto-chave aí para você se destacar no processo seletivo. Isso na situação do estágio ou primeiro emprego. Quando estágio ou primeiro emprego. Profissional já mais maduro, as características... Os requisitos, eles aumentam, né? A gente vai agora abordar questões mais técnicas, questões mais específicas, né? Luciana, a gente tem um VT aí com o nosso ator, com alguns pontos, pontos negativos e positivos. Do da entrevista, esse? De como a gente se portar no momento de uma entrevista. Vamos ver o VT aí. Olha só, o certo e o errado aí, né? Agora, a gente sempre fala do errado, mas, assim, de você estar muito largado, mas também aquele cara que é muito engessado, é meio complicado também, né? Quando A questão do equilíbrio, ela entra em tudo, inclusive nisso aí. Você tem que manter sempre uma postura proativa, uma postura alegre, mas também mais natural, equilibrado, né? E formal, sempre manter ali... É bem importante ele estudar as características de como se portar numa entrevista. Isso vai causar essa primeira impressão e pode ser determinante ali para a escolha ou não dele. Tá. Isabel, você pensa assim, você fica nervoso no dia anterior, quando você já participou de alguma entrevista, tipo, como que será amanhã? Como que eu tenho que me portar? Será que eu sou eu mesmo? Ajo com naturalidade ou vou me comportar ser mais sério? Porque Isabel é mais descontraído, engraçado e tal. Como que você... Então, eu sempre, os processos que eu passei, os processos seletivos, eu sempre fiquei nervoso. Eu acho que é inevitável ficar nervoso, não é errado ficar nervoso, mas a gente tem que administrar isso de uma maneira correta. O cara que está te entrevistando, ele não é seu inimigo, acho que é a primeira coisa de tudo. Ele não é seu inimigo, ele quer te ajudar. E você acaba conversando, você acaba quebrando o gelo em alguns aspectos, que você acaba ficando mais à vontade. Se você ficar muito à vontade também, você não está em casa, você está no emprego, você está no trabalho. Então isso vai fugindo pelos cantos. Foi exatamente o que o Ronald falou. Equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Não sou uma pessoa muito séria, nem uma pessoa muito largada. Entendeu? Você pode ser uma pessoa muito séria ou uma pessoa muito largada, mas na entrevista de emprego, naquela primeira impressão, você tem que passar assim, não, ele é equilibrado, ele consegue administrar esses desvios. Tá ok. E tem que ter equilíbrio também na forma de se vestir, olha só, a roupa fala, hein?